seleção brasileira não bastasse a dificuldade do jogo por si só, porque a Argentina, campeão do mundo na sua casa, com 86 mil pessoas, precisando de um empate só para se classificar para a Copa do ano que vem, o Rafinha se autorizou uma frase para agradar o seu ídolo de infância, o Romário, que fez uma entrevista com ele num podcast, e o Romário, do jeito que sempre foi, não é agora como jornalista que ele virou, ele sempre foi do jeito que fazia uma pergunta assim: Argentina e Brasil, porrada neles. E aí vem o Rafinha, porrada neles. E o Rafinha se autoriza, dentro e fora do campo se precisar. Isso 3 dias antes de jogar contra a Argentina na Argentina é no mínimo inútil. E aí não dá pra dar pancada no Romário, como se o Romário tivesse induzido. O Romário não induziu ele, não. Tu deve ter visto esse recorte. Chegou no TikTok, Instagram, na minha timeline chegou pelo El Gráfico Web, por um veículo argentino, mais de uma vez, que pegou e tá viralizando. Mas claro, tchê, pra quê? Tá, mas deixa eu falar com vocês que tem a pesquisa interativa. Sim, senhor. Que é extremamente importante. Eu acho que é uma das mais escuros pra mim, por favor, que eu não tô suportando ficar de frente pro colorido de César Cidade Dias. De lado. Ficou uma semana tomando piscina ali em Alvorada, que é um sol bom, e voltou com uma cor que eu, se nascer de novo, não alcanço. Vai na enquete, Pedro. Estou profundamente irritado com você, Não vamos ter enquete. Perdi o humor. Deixa eu dizer o seguinte: desculpa. O Grêmio folgou 3 dias, então logo terminou o campeonato. Lembro disso. E ontem folgou um dia a mais. Sim, porque tava E a pergunta é o seguinte: tem exagero nisso? Não. Ou não tem? Sim ou não? O time está pronto, não há a menor necessidade de trabalhar tanto. Tem 3 dias que você folgou logo depois de perder o título pro Inter e tomar uma roda na arena. Não bastasse, vem o fim de semana, você bota mais uma folguinha que é para os caras não cansar. Eu acho que não tem problema nenhum. Eu queria voltar no ponto da seleção ali. Sabe por que o Rafinha fez isso? Porque é uma seleção que não tem um líder. E como o cargo tá vago, ele disse: opa, eu tô bem no Barcelona, eu sou o principal jogador brasileiro em atividade na Europa. Esse posto de... Né? Não sabe o que é líder. Ele não sabe o que é. Tu acha o D'Alessandro... Esse posto tá livre. Então ele acha que, tendo discurso, que provocando, ele vai se alçar uma liderança que hoje até ele tenha a liderança técnica. Tanto que dá o pênalti e ele bate. Então, assim, os caras já estão vendo que ele é o cara do Barcelona. O Vinícius Júnior estava em campo. Ele é o cara que tem números absurdos na Europa. Porém, é retrato, César, da nossa seleção. O brasileiro aceita isso. Mas o argentino não aceita. Nós passamos há uma semana aqui, o D'Alessandro deu uma entrevista lá, o Inter fez questão de mostrar um recorte em que ele fala: vamos pisar na cabeça deles lá dentro. O D'Alessandro motivando os jogadores dentro no vestiário. O presidente do Inter dá logo depois da primeira frase dele... Peraí, essa entrevista do D'Alessandro foi uma entrevista pública? Não é entrevista. Não, foi no vestiário. Mas é que ela é quem pública. Quem decide o que vazar ela vira pública no momento em que o Inter, na sua rede oficial, divulga isso. Perfeito. Ela não é pública, mas ela vira não foi pública. Num podcast. Não. Mas é que ali é o discurso do vestiário, César. A gente não pode esperar que num discurso inflamado antes de entrar em campo, o D'Alessandro, que é o diretor executivo, é o cara assim: gente, olha só, eles estão instáveis. Diretor esportivo. Eles estão instáveis neste momento, é o momento de empurrá-los um pouquinho mais para baixo. Não, é o termo que se usa. Eu só estou querendo justificar dizendo que no Brasil a gente aceita com naturalidade, porque está dentro do nosso folclore esse tipo de frase, que a gente pode pegar como ponto negativo, que é sempre quando perde. Quando a gente está embaixo, a gente usa negativamente. Quando a gente ganha, o Romário era o rei de fazer isso. Era o rei de fazer isso. Ganhando, né? Mas ganhava. Mas era superior aos seus adversários. Mas amanhã eles acalmam o Rafinha, fica tranquilo. Amanhã eles acalmam ele. Guerrinha, e até isso mudou, né? Porque, sabe esses jogadores que vão enfrentar o Rafinha? Teve uma época que a gente saía daqui para jogar na Argentina, e os jogadores da Argentina jogavam na Argentina. Aqueles ali, o bicho pegava. Os que vão jogar contra ele amanhã, eles são amigos deles lá, jogam com ele. Eu preferia os jogadores brasileiros que ficavam quietinhos, que iam lá, enfrentavam, brigavam se tivesse que brigar, porque às vezes é do futebol, que jogavam e ganhavam o jogo. E não ficavam falando antes do jogo, depois. Os nossos falavam antes. Fala depois. É que a gente não lembra, mas eles falavam antes. Nesse tom do Rafinha, me diz o nosso jogador, antes do Rafinha, nosso jogador, de um modo geral, é um jogador marrento. Não, mas um pouquinho, a gente não pode generalizar. Como o Rafinha fez essa vez, eu não lembro antes de um jogo o cara dizer, vamos dar dentro dele, vamos gratuitamente bater, agressivo, vamos enfiar, né? E vamos não sei o quê. Porque eu acho que ele não teve medida. Ele não é provocado pelo Romário
na história do fora do campo. O Romário faz uma frase que pretende ser dentro do campo, porrada neles. O jeito futebol dele dizer vamos ganhar deles, tá? Só que aí o Rafinha amplia o porrada neles para, sem ser provocado, dentro e fora do campo se precisar. Isso é inútil, isso é bravateiro, isso pode custar caro. A última vez que teve isso, deu uma confusão tremenda no estádio do Penharol, que vou dar tapa na cara de uruguaio. E foi uma confusão, confusão. Não agrega nada, mas o fato é que é uma seleção sem comando. E, aliás, neste momento, acredito, vocês daqui estão discutindo a seleção, o senhor Edinaldo... no Galeão esperando sendo eleito. Edinaldo... Rodrigues. Está sendo reeleito. Não é reeleito. Aclamado para a sua reeleição. Com apoio dos 40 clubes e das 27 federações. 20 da A, 20 da B. E vocês estão aqui discutindo, a seleção não tem líder. Sabe por que não tem líder, então esse é o futebol brasileiro. Sabe por que o presidente... Não tem um adulto ali na seleção para cuidar da gurizada. O presidente da confederação, ele tá sendo reeleito porque os clubes há 20 anos atrás, 25 anos atrás, os clubes faturavam em números reais hoje, 10% que faturam hoje, gente. Hoje o futebol brasileiro cresceu, a verdade é essa. Não tem nada a ver. Os jogadores ganham Babilônias, os clubes ganham Babilônias. Não, precisa ser o Edinaldo, presidente? Não, é que o ser o Edinaldo ganham Babilônias. As federações ganham Babilônias. Não, tu falou aí tu mexe num status. Não, tu falou clubes. Não, mas os clubes ganham Babilônias. Não, mas o problema é as federações. As federações fizeram um acordo com a CBF, federações pequenas. Não, eu sei, Pedro. Eu acho, inclusive, que a gente tem que criticar o Edinaldo, né? Sempre foi um dos primeiros a fazer isso. Mas assim, a gente tem que olhar para os clubes, porque os caras deixam ele lá. Agora, quando o Ronaldo Fenômeno se arvorou uma candidatura, ninguém deu nenhuma entrevista de apoio com medo de tomar pau da CBF às vésperas do Campeonato Brasileiro. Com base no que o Ronaldo seria um bom presidente da federação? E o Edinaldo, com base em que ele é um bom presidente? Os clubes estão ricos. Nada. Os clubes estão ricos. Como ricos? O Inter tem dívida, o Grêmio tem dívida. Mas não tem dívida por falta de dinheiro, tem dívida porque mexe mal com o dinheiro. Mas o que o Edinaldo tem a ver com isso? Não, os clubes são assim pela sua capacidade, não pelo Edinaldo. O status das federações. As férias estiveram muito bem, César. O Edinaldo é ruim demais. Onde é que tu passou férias, César? Alvorada, já disse? Onde é que tu passou férias? E as pessoas não estão vindo. Não deixou passar nenhuma opinião. As pessoas não estão vindo na bagunça. E eu vou concordar contigo. Eu acho que o futebol ficou muito, escolha a palavra certa, Luciano, para não ser cancelado, muito... Óbvio. Preocupado. O futebol tá... Sério? Preocupado. Tem coisas do futebol que na real não são nada sérias, assim. Os jogadores entendem mais que a gente. O Rafinha vai levar uma juntada do Otamendi. Mas sabe por que o Otamendi vai dar nele? E do Depou. E eles bateriam no Rafinha de qualquer maneira. E outra coisa, se o Rafinha faz 1-0, um chute de fora da área, entendeu? E cala o Monumental Nunes, nasceu um novo ídolo. No morro do pau da Mangueira, entendeu? Tipo assim, e se perder, ele vai assumir a bronca, ele vai aprender com isso. Aí é o falastrão. Porque eu acho que isso é assim, o Ronaldo Nazário não era falastrão. O Ronaldinho Gaúcho vivia no mundo dele. O Romário provocava até a mãe dele. Até a mãe dele provocava. Era um personagem da elite. Super craque, todos eles. Tô citando 3 caras melhores que o Rafinha. O Rafa. Né? Outra coisa, o Neymar nem era um cara de pré-jogo, né? A galinhagem do Neymar é no jogo. Né? 1 minuto de jogo ele já tá se estreando com o cara. Ele adora aquilo ali, Mas não tinha beligerância, Potter. O problema é... Como que não, Maurício? Os caras jogavam com pedra na mão. Não. O texto prévio. Você tá dizendo que isso é parte do futebol. A sua premissa, tá? A diferença é que os textos anteriores era: vou ganhar de você, vou fazer gol em você, vou isso, vou aquilo. Porrada neles, dentro e fora do campo, se precisar, tapa na cara de uruguaio, é bravata violenta. Eu acho que isso sempre existiu, Maurício, da boca pra fora. É que é o seguinte, hoje tem 345 canais pra ser falado isso aí, entendeu? Antes o cara teria que falar isso aí na Gaúcha, na Guaíba, na RBS TV, na Bandeirantes e... Então é mais perigoso. Pra um repórter no Correio do Povo ou na 0 Hora, sabe? Faz. Eu acho que isso sempre existiu, os caras se provocam, os caras dentro do campo é outra coisa ainda, e até acho que fora do campo, sabe? Aliás, teve um jogo no Maracanã, aquele que deu briga, que dividiram mal as torcidas aí no Maracanã. Brasil, foi o gol do Otamendi, né? Gol do Otamendi. Tu lembra que partiram pra cima do Rodrigo? O Messi partiu do Rodrigo. Foi o Messi, o Depou, e ninguém foi no Rodrigo pra ajudar. Ninguém foi nem empurrar o Messi. Aquele jogo o Depou botou no bolso. E jogou bola, né? Não, jogou bola e tomou conta do jogo. A questão toda é que é uma seleção... É que é uma seleção que não tem uma liderança. Porque se tivesse um Thiago Silva, um Casemiro... Né? O Alisson tá fora por causa do negócio da concussão. Alguém encostaria e disse: gurizada, é um clássico, vamos devagar, a gente tá
atrás deles neste momento. Eles têm uma seleção formada, uma seleção que está no segundo ciclo. A gente nem está no primeiro ano. O Dorival completa... Que dia é hoje? 25? O Dorival está completando um ano de seleção. Hoje 24. O Dorival está completando um ano. A estreia do Dorival foi naquele Inglaterra 1-0 Brasil, gol do Hendrick. Gol do Inglaterra e Brasil em Wembley. Depois ele vai para a Espanha. Ali começa o ciclo do Dorival. Então tem um ano de ciclo, vamos devagar. Mas não tem uma liderança. Não tem uma figura forte na seleção brasileira no vestiário. O Edinaldo concentra todo o poder, é tudo com ele. E a seleção é um reflexo do que é o futebol brasileiro. A seleção brasileira, que nunca teve respingo da desorganização, dos desmandos, do calendário ruim, neste momento, com esse comando, chegou na seleção brasileira, que era um mundo à parte. Existia a seleção brasileira e o futebol brasileiro. Hoje é tudo uma coisa só. Acho que essa conexão é diferente, Léo. Eu acho que ela existe, obviamente, acho que colabora, mas é que a gente está numa geração ruim. Se tivesse ali agora comandando o Brasil, o melhor gestor do mundo, a seleção estaria jogando a mesma coisa. Mas ele porque o gestor do mundo... um técnico, pelo menos, um técnico. Mas o técnico, todo mundo gostou do técnico na época. Qual técnico? Dorival Júnior. Não, eu tô falando do... Ele ficou esperando o Ancelotti lá durante meses e nesse meio tempo colocou o Fernando Diniz, que pensava futebol de um jeito oposto ao dele. Quanto tempo o Brasil perdeu ali? Eu acho que não chamaria o Diniz. Acho que a conversa com o Ancelotti, se tivesse uma possibilidade de contratá-lo, seria muito bem-vinda. Fazer isso na época. Mas quando chegou o novo técnico, todo mundo gostou do Dorival. Mas... O problema é que falta jogador. O nosso jogador parou em 25 anos de idade mentalmente, certo? Não consegue focar, não para de ter lesão e ele é disparado o melhor jogador do Brasil. Antigamente. Os outros caras não são do mesmo nível do Neymar. O Neymar foi, aliás, o Neymar já foi abandonado na seleção brasileira pelo Adriano, pelo Kaká, pelo Ronaldinho Gaúcho. Me ajudem. Pelo Pato. Já foi abandonado ali. Porque seria imagina o Adriano fazendo a transposição. O cara abandonou. O Kaká, o joelho dele abandonou ele. O Ronaldinho Gaúcho parou de focar no futebol também. Quis aproveitar a vida. O Pato também. O Pato foi o craque que não rolou, né? Os outros foram craques de futebol realmente, né? Então já abandonaram o Neymar. Eu concordo com o Léo, falta líder, realmente falta líder. Aliás, nem o Casemiro foi um líder. Não, mas era uma porque na real é o seguinte, o Casemiro e o Thiago eram capitães, mas o líder da seleção era o Neymar. O líder técnico. A coisa tá tão mudada que antigamente não tão antigamente assim, vamos deixar claro. Um jogador fazia força no seu clube para ir para a seleção. Hoje, ele faz força para não ir para a seleção. Ele não está importando a seleção para ele. Ele está importando com o clube. Tu pega esses caras europeus, para eles é um saco vir jogar pela seleção brasileira. É um saco. Aí tu tem que trazer um monte de jogador comum. E jogador comum pode ir até um pedaço da faixa, mas não vai a Mas Guerra, quem é o jogadoraço que não está na seleção e que não foi porque está com preguiça? Não tem. Jogadoraço é o Neymar só. E tá machucado, né? Que ele estaria lá em Buenos Aires. Seleção, inclusive. Mas tu podia ter um projeto com um treinador bem escolhido. O Brasil ficou um tempão esperando o Ancelotti, que nunca ia vir. Ele não ia vir. O Brasil perdeu assim 2 anos. Nesse ponto tem toda a razão. Isso é falta de planejamento. E outra, não incomoda ninguém. Concorda que isso não cria líder, né? Não, tudo bem, mas assim, vocês acham correto um isso grupo não melhora político jogador ficar também. 40 anos no poder? 40 anos no poder, são amigos na CBF, os mesmos caras. Mas a gente foi campeão do mundo, bicampeão do mundo com o Ricardo Teixeira, que era a mesma coisa, que ficou um centenário na CBF. Nós temos um problema de geração agora, certo? Eu concordo Por que o Ricardo Teixeira ganhou? Porque tinha craque, galera. Tá, mas nós temos um problema a CBF agora, a geração. Foi uma bagunça. Se a gente tem um problema de geração agora, não era legal tu ter uma CBF, dirigentes que pensassem o que nós estamos fazendo errado, o que está acontecendo, por que a gente não forma mais meia armador, por que a gente não forma mais centroavante, por que o Brasil não tem mais lateral? Não tem isso. Tá, mas o que o presidente da CBF faria? Campos pelo Brasil, enfim? Diogo, essa discussão sobre líder, sabe que eu penso muito sobre isso? Eu não acredito muito em líder pronto. Não, é uma coisa que eu não acredito. Eu acho que a liderança é uma coisa, ela vai se construindo, ou com técnica, ou com personalidade, mas ela é uma construção. O grande líder da seleção campeã do mundo em 2002 é o Cafu, né? O Cafu é que, de alguma maneira, assume aquela liderança. Quando o Cafu é o líder daquela seleção, tu vai lembrar a história do Cafu e tu vai ver que ele sempre foi coadjuvante. Ele sempre foi. Ele ganha o mental. Não, e coadjuvante, inclusive, nos times que jogou. O Tele Santana usou ele de lateral direito, usou ele de ponta esquerda. Ponteiro, Ele era o coringuinha do Tele Santana. A história é o contrário.
tinha um campeonato chamado Copa João Saad na Bandeirantes, que era um campeonato de aspirantes, que era espetacular. A Bandeirantes fazia umas coisas espetaculares naquele projeto do Luciano Vale. E aí o Cafu surge, e realmente, tem razão, ele jogava de ponta esquerda, de meia direita, de volante, e o Tele vê nele um lateral direito, e o Tele transforma no lateral direito. Só que assim, o Cafu é o cara que joga a final da Copa de 94, a final da Copa de 98... e tá na final da Copa de 2002. Ele não era um coadjuvante. O que eu quero dizer é que pega a final da Copa. Ele era coadjuvante. Na final da Copa, inclusive quando ele é campeão. Os atores principais eram Bebeto, Romário, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho. Não, o Cafu era titular do Super Milan. Do Maldini. Ninguém tá errado. Calma aí. Mas o que é ser protagonista e coadjuvante pra ti no futebol? O cara protagonista é o cara que tem destaque, que é uma referência da seleção. O Ronaldo é o protagonista com gols. Então somos diferentes na maneira de pensar o que é protagonista. Pra mim, o protagonista é o cara. Entendeu? É o cara que tu é a seleção. Pra mim também. É Ronaldo. O Roberto Carlos não era protagonista na seleção? Eu acho que sim. Eu acho que ele era mais que a Futa. Eu acho que não. Eu acho que era o Ronaldinho. Eles eram muito bons. Não, em 2002 eram Rivaldo e Ronaldo. Tá, o que eu quero nem colocar, o Ronaldinho Gaúcho era. O Ronaldinho era coadjuvante. Anterior ao Super Cafu, que virou uma lenda, a força do Cafu. Eu tô antes da Itália, antes da seleção. A construção do Cafu foi com o Raí. A construção do Cafu foi com o Tele Santana. Eu tô falando a construção de uma figura que virou uma grande liderança. Claro. Ele não nasce líder. Com 20 anos ele não é líder. Talvez alguns tenham personalidade pra isso. Mas sim, o Cafu no Tele lá, os capitães eram... Cerezo e no primeiro ano era o Raí. Era o Raí, né? Raí. Que era Miller, Palinha. Zete. Não, era um baita... Ronaldo, zagueiros, que foi campeão do mundo depois. A liderança tem a dificuldade que ele viveu ao longo da vida. Quando ele chega na terceira final de Copa do Mundo, ele tá muito longe. Olha, ele não é metade do que o Leandro jogou de futebol na lateral direita. Não é metade. Só que ele tá em 3 finais e levanta a taça. Esse talvez seja o principal exemplo. E o que eu acho que tá faltando na gente? O que eu acho? Futebol. O Potter usa uma expressão que os grandes jogadores, as grandes figuras, largaram muito cedo. E se a gente pegar, a gente não conseguiu construir lideranças sólidas em um período de 10 anos. 10 anos. Talvez não tanto, mas, enfim, durante um tempo a gente não construiu. Hoje, quando alguém tenta pegar essa liderança, pegando a frase do Rafinha como uma tentativa de protagonismo, tá? De alguma maneira a gente estranha. Mas é que pegar desse jeito... É que assim, ó, que sabe o que acontece? Eu não vejo líder só entra pra história. O líder só entra pra história se ganha. O Casemiro era um líder. O Thiago Silva era um líder. Só que eles perderam a Copa. Claro. Então eles não são. Não são. Mas o Cafu te lembra porque ele ganhou. Mas eles chegam na seleção como lideranças pela trajetória deles, pela construção deles. O Thiago Silva, pela trajetória que ele fez lá no PSG, no Milan, em toda a trajetória dele, e depois no Chelsea. O Casemiro pelo Real Madrid. O Casemiro é o cara que o Zidane coloca no meio campo e ele forma um time. A partir do Casemiro ele forma um time. O Casemiro equilibra o Real Madrid. O Casemiro é buscado no São Paulo, vai jogar no Porto, e o Real Madrid o recompra e bota no time, e ali o time do Real Madrid... Esse Real Madrid, que hoje tem 15 Champions, ele renasce a partir da figura do Casemiro e do equilíbrio. Então assim, esse cara chega na seleção, ele é ouvido. Nas coletivas o Casemiro falava... Mas na seleção ele jogou metade do que jogou no Real Madrid. Mas coloca né? isso... isso há mais tempo. Mas não é o Vinícius Júnior que está devendo de amarelo. Não. Os líderes anteriores de amarelo também deveram. Mas vamos colocar isso no raciocínio também. Quem é o Cafu na construção Brasil? O Cafu é um jogador do São Paulo, aí depois ele tem história na seleção brasileira. O Dunga não foi mais líder. O Dunga não foi mais líder do que esses caras aí. Foi mais líder. Mas o Dunga é daqueles exemplos da personalidade. O Dunga perdeu. Mas com 10 anos de idade já tinha isso na cabeça. E não me lembro do Dunga antes de um jogo assim, se tratando da Argentina dessa maneira. Ele falava depois. O Rafinha, por exemplo. Quando o Rafinha impede o Vini Júnior de tomar o terceiro cartão amarelo no jogo com a Colômbia, o que o tiraria de fora da partida de amanhã, que ele demorou para sair do campo, começou a amarrar ali a caneleira, e aí ele se deu conta, ele foi lá e empurrou porque o juiz já estava tirando o cartão amarelo do bolso. Aquilo ali é liderança, aquilo ali ele se deu conta, opa, tá ligado no jogo. Aquilo é liderança. Agora, antes de Brasil e Argentina dizer que eu vou dar em vocês, mas vocês não jogam nada. Mas você tá partindo do princípio que ele disse isso para tentar assumir o protagonismo de liderança, eu acredito só que ele errou a mão. Eu tô dizendo que ele errou a mão. Ele foi o Potter outro dia usou uma expressão muito romântica, ele foi cabaço. Maurício, ele não é um cara para dizer
dizer isso há 3 dias do jogo da Tem Argentina. dois não é pontos. liderança. Ele não é. Tem dois Não é pontos. uma Ele liderança. tentou assumir uma liderança, ser a voz da seleção. Não acredito. E aí é malandragem de guri criado jogando bola. O Rafinha, a história do Rafinha eu conheço bem. Restinga, o Rafinha jogava no campo da Tuca aqui. O Rafinha jogava bola no campo da Tuca com 13, 14 anos, campeonato, jogo pegado. É guri formado na dificuldade. É guri criado na vila. Isso é e o mérito cara da dele. vila é malandro. O Rafinha, com a inteligência que ele tem, porque o Rafinha não é bobo, ninguém sai do campo da Tuca e vai jogar no Barcelona sendo burro. O Rafinha tentou levar o jogo, e isso é reflexo do futebol brasileiro. Para um campo, ele olha a Argentina assim, cara, só tem um jeito de ganhar desses caras. É trazendo esses caras na provocação. É o que eles sempre fizeram. O Rafinha tá levando um jogo para um outro campo, porque no tete-a-tete, na bola, no time 11 contra 11, não temos elaboração. Eu até por confiar na inteligência do Rafinha, que é o cara bem sucedido, exatamente na história que você trouxe, Léo, eu me surpreendo que com a inteligência dele, ele tenha cometido um erro tão infantilóide. É porque a gente não tem como jogar só na bola com a Argentina. Não, mas não é dizendo que vai dar na cara deles em Buenos Aires. Na leitura dele, vamos lá, a leitura dele de levar para esse campo, eu sou anti-violência total. Mas a leitura do campo, a leitura do vestiário, a leitura do futebol é o seguinte: nós temos que ter um outro elemento para tirar esses caras do prumo, porque na bola, no 11 contra 11, eles vão atropelar. Mas aí é prometer dar um soco na cara de um dentro do Monumental, aí isso não é inteligente. Tu acha que o Depou... Ele tá trazendo o jogo. Mas é o que o Depou faz a vida inteira. Tu acha que o Depou vai cair nessa? É o que o Depou faz a vida inteira. Mas tu acha que o Depou vai cair nessa? Não, mas o Depou nunca disse que ia dar porrada em ninguém. Não, gente, só um pouquinho. Tô dizendo o seguinte, tu acha que a Argentina... Ele mandou um e-mail dizendo, eu vou dar no, hein? Tu acha que a Argentina vai cair numa dessas? Eu não tô aprovando. A Argentina não vai cair. Eu não tô aprovando o que o Rafinha disse. Eu só tô tentando fazer uma interpretação do porquê ele fez isso. E aí eu resgato a história do Rafinha, a inteligência do Rafinha, a malandragem do Rafinha de levar o jogo para um outro contexto que não só o da bola. A minha interpretação é que esse time argentino cai em provocações. Caiu contra a Holanda na Copa do Mundo, tanto que eles ganham nos pênaltis e saem todos eles virados de costa, debochando dos holandeses. O Messi faz coisas que ele nunca faz. Para e imita o Riquelme na frente do Van Gaal. Porque o Van Gaal botou ele no banco. Sim, o Van Gaal detestava o Riquelme. Sim. Detestava, enfim. Ele não gostava de sul-americano. Essa seleção argentina aí, eu tenho certeza absoluta que eles vão atrás do Rafinha. E o Rafinha vai criar... Assim, então tô com vocês dois. Tá. Tô com vocês dois. Perfeito. O Rafinha não tem bola ainda pra isso. Agora, ele está a uma noite da consagração da vida dele. E ele levou o jogo Posso falar das minhas fraquezas, Pedro? Pode. Eu não ia ver o jogo. Agora eu vou. Sabe que essa é a tese do Felipe Melo, sabia? O Felipe Melo falou exatamente isso. O Rafinha botou fogo no jogo. Conseguiu fazer. Aliás, o Felipe Melo nos tirou eu ver o jogo e eu quero mais é que o Rafinha enche esses argentinos de drible e ganha o jogo. O César é um cara que jogou várzea, jogou praiano, era bom de bola. Me disseram que ele era bom de bola. Conheci um amigo dele que no colégio sobrava na turma. O César era bom de bola. E o César tem vestiário. Isso, gente, levar o jogo para um outro cenário é muito comum. Muito. Enquanto vocês estão discutindo o Rafinha, eu tô vendo aqui que nós vamos jogar na KTO na Argentina, César. Não. Nós vamos, eu gostei do jogo, gostei da carreira, Guerrinha. É mesmo? Eu acho que tu vai ficar sem as fichas. Guerrinha, deixa eu te dizer que eu estou pensando uns 70% de desconto em produtos remarcados